capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Vou ler a palavra em nome do Senhor. Vou ler a palavra em nome do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Palavra do Senhor. Amém. Será que alguém pode aplaudir pela palavra de Deus? Glória a Deus, pode tomar a tua assento com gentileza. Aleluia. Aleluia. Amém. Preciso da vossa atenção. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ok. Antes de mais nada, antes de começar a minha ministração, primeiramente queria agradecer a Deus por me conceder a vida e por permitir que eu esteja mais aqui. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que no coração do homem existem muitas preparações, mas aquilo que se cumpre é a palavra de Deus. Então, se eu estou aqui em frente de grandes homens e grandes mulheres, é a vontade de Deus que está simplesmente se cumprindo. Amém? Amém. Em segundo lugar, queria agradecer ao pregador, líder, homem de Deus, Ezequiel, pelo convite. Deus abençoe você e abençoe todo o povo aqui que está. E também queria agradecer a tua presença aqui nesse lugar. Aleluia. A palavra de Deus não é pregada aos seres inanimados, não. A palavra de Deus é pregada aos homens. E se você está aqui é porque Deus é quem te trouxe aqui. Amém. A Bíblia diz que ninguém vem a mim se o Pai não lhe chamar ou se o Pai não lhe enviar. Então, se você está aqui é porque Deus é quem te enviou aqui. E eu acredito que sempre que Deus envia alguém na sua presença, Deus prepara uma mensagem para entregar esta pessoa. E Deus hoje preparou uma mensagem para te entregar nessa manhã. Amém? E hoje, pela permissão do Espírito Santo, quero falar de um tema muito amplo, de um tema muito complexo, que é sobre a igreja do tempo do fim e as suas características. Vou repetir: a igreja do tempo do fim e as suas características. Repita comigo: a igreja do tempo do fim e as suas características. E as suas características. Bem amado do Senhor, se vocês estudarem a Bíblia Sagrada, vocês vão constatar que nós estamos a viver os últimos dias do tempo do fim. Aleluia. Quer dizer que daqui a pouco vai se cumprir a maior de todas as profecias, que se chama Maranata. Maranata não é nome de uma pessoa, mas Maranata é uma profecia que quer dizer: ora vem o Senhor, ou daqui a pouco Jesus volta. Então, se daqui a pouco Jesus volta, Jesus quando voltar não vai vir para passear na terra, mas Jesus vai voltar para vir arrebatar a igreja, para vir tirar a igreja da terra. Aleluia. Mas a pergunta que se faz, doutor Ezequiel: que tipo de igreja Jesus vai encontrar quando voltar na terra? Que tipo de igreja Jesus vai arrebatar quando voltar na terra? Porque Jesus não vai vir arrebatar uma igreja cheia de mistura. Jesus não vai arrebatar uma igreja perversa, corrompida, uma igreja que se sossega no mundanismo, uma igreja que está à vontade no mundo. Jesus vai arrebatar uma igreja santa. Aleluia. A Bíblia diz no Efésios capítulo 5, versículo 26 a 27, que Ele deseja que a igreja se apresente diante dele como uma igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. É essa igreja que Jesus vai arrebatar ou deseja vir tirar na terra no dia da sua vinda. Aleluia. Uma igreja cheia de glória, uma igreja que não tem mancha e que não tem de nada a se envergonhar. Essa igreja que Jesus se prepara para vir arrebatar. E a Bíblia Sagrada, quando fala da igreja, a Bíblia Sagrada não nos apresenta a igreja como uma estrutura física.
a Bíblia Sagrada nos apresenta a igreja como um conjunto de homens e mulheres que encontraram o Senhor. Quer dizer que eu não sou igreja, você não é igreja, mas nós somos igreja. Por isso é que o apóstolo Paulo em Colossenses diz, doutor Ezequiel, que a igreja é o corpo de Cristo, onde todos os membros, ou todos os cristãos são os membros desse corpo. Quer dizer, segundo o apóstolo Paulo, a igreja é um corpo com uma cabeça. Aleluia. Então, quando se fala da igreja, não se fala de uma entidade moral, não se fala de uma entidade física, mas quando se fala de igreja, se fala de indivíduos, se fala de cristão, se fala de eu, se fala de você, se fala de nós. Por isso é que quando Jesus Cristo voltar, Jesus não vai vir arrebatar a igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Jesus não vai vir arrebatar a igreja Batista. Jesus não vai vir arrebatar a igreja Assembleia de Deus Ebenezer, a Assembleia de Deus Betel. Não. Jesus, quando voltar, vai vir arrebatar os seus filhos. Jesus vai vir arrebatar aqueles que têm aliança com Ele. E se você não tem aliança com Ele, você ficará no dia do arrebatamento. Aleluia. Mas, infelizmente, quando de maneira profética se fala do estado espiritual da igreja, a igreja do tempo do fim não se assemelha à igreja sem mancha, não se assemelha à igreja sem mácula, não se assemelha à igreja sem defeito. Infelizmente, a igreja do tempo do fim é uma igreja cheia de mistura e cheia de problemas. Aleluia. E a Bíblia no livro de Apocalipse, nos revela uma série de 7 igrejas, a partir do capítulo 2 até a capítulo 3. E essas igrejas que Apocalipse fala não são igrejas simbólicas. Essas igrejas que Apocalipse fala são igrejas reais, são igrejas que já existiram. Quer dizer, quando se fala da igreja de Efésios, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, não são imagens simbólicas, mas são igrejas reais que já existiram no tempo do apóstolo João. Mas o Senhor, de maneira representativa, seleciona as 7 igrejas para dar uma mensagem, não só para aquelas igrejas, mas para dar uma mensagem a todas as igrejas de todas as épocas e de todas as gerações. Não esquecendo que o número 7 na Bíblia é o número que fala da plenitude. Quer dizer que quando Jesus seleciona 7 igrejas da Ásia, Jesus quer dar uma imagem para todas as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas. Então, as 7 igrejas da Ásia são as igrejas de todas as épocas e gerações, desde o seu nascimento no Atos capítulo 2 até o dia do seu arrebatamento. Aleluia. E se você fazer um estudo profundo sobre cada igreja, vais ver as características das igrejas de todas as gerações e de todas as épocas. E de acordo com o calendário ou tempo profético, nós, a geração do tempo do fim, nos encontramos no tempo da igreja de Laodiceia. Aleluia. E é essa igreja que nos interessa nessa manhã. Amém. Porque na classificação das igrejas, é a igreja, ou melhor, é a última igreja que Jesus Cristo dirigiu a sua palavra. Aleluia. E se você fazer um estudo profundo sobre a igreja de Laodiceia, vai ver que a igreja de Laodiceia é uma igreja que nos dá as características da igreja no tempo do fim. É uma igreja que nos dá as características da nossa igreja atual. Aleluia. E o texto onde nós lemos não só nos dá as características da igreja de Laodiceia. No outro termo, este texto que nós lemos no livro de Apocalipse nos dá as características da nossa igreja, as características da igreja do tempo do fim. Mas antes de eu vos apresentar as características da igreja do tempo do fim, me permita ainda vos dar o significado ou a etimologia da palavra Laodiceia. Aleluia. A palavra Laodiceia quer dizer simplesmente direito de pessoas. A palavra Laodiceia quer dizer que o povo que se dirige. A palavra Laodiceia quer dizer a decisão do povo. No outro termo, Laodiceia fala do pensamento do homem e dos homens. Laodiceia fala do desejo do homem que domina. Em Laodiceia é o homem que faz a lei. Em Laodiceia é o homem que decide.
decide, é o homem que conduz as coisas, é o homem que manda, é o homem que fala as coisas. E Laodiceia é uma igreja que tirou Deus do trono e a própria igreja sentou no trono, aleluia. E é uma coisa assustadora no versículo ou nos textos que nós lemos. Jesus disse assim: olha, eu estou à porta e bato. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Que porta? Eu estou à porta que bato. Que porta? É claro que a porta da igreja quer dizer que no tempo do fim, a igreja de Laodiceia, ou a nossa igreja, é uma igreja que colocou Jesus fora da sua própria igreja, aleluia. Porque Jesus não bate no interior. A pessoa que bate não está no interior, mas a pessoa que bate é porque está no exterior. Quer dizer que na igreja, no tempo da igreja do fim, nós colocamos Jesus fora. Colocamos Jesus fora das nossas decisões. Colocamos Jesus fora das nossas empresas. Colocamos Jesus fora do nosso sistema de educação. Colocamos Jesus fora dos nossos casamentos. Nós vivemos numa geração em que não se vê mais Deus. Mesmo as igrejas que são chamadas igrejas cristãs, só são chamadas igrejas cristãs no nome, mas se você entrar ali não tem nada de cristão. Por quê? Porque é o homem que dirige, não é Deus que dirige. Nós expulsamos o verdadeiro sacerdócio, expulsamos o verdadeiro profetismo. Estamos cheios de sacerdócio impuro, sacerdócio pecaminoso e profetismo impuro, aleluia. Nós somos mais influenciadas pelas tendências atuais do que pela vontade de Deus. Os pregadores já não pregam mais aquilo que o povo precisa ouvir. Os pregadores pregam aquilo que o povo quer ouvir. Por quê? Porque os pregadores também colocaram Jesus de fora. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Laodiceia quer dizer a dominação do homem. Vejam como este nome revela a identidade espiritual da igreja. Mas o que eu amo é como Jesus se apresenta nesta igreja. Ele diz: eu sou o Amém, sou o testemunho fiel e verdadeiro, o começo da criação. Veja, quer dizer que é dele que vem a primeira e a última palavra. Enquanto o homem que pensa, ele é que dirige. Enquanto o homem pensa, ele é que manda. Aí Jesus aparece: eu sou o primeiro e a última, eu sou o começo e o fim, eu quem dirijo, eu quem tenho a última palavra. Meu amado, eu quero te informar, é Jesus que tem a última palavra da tua vida. É Ele que pegou o reino dos mandamentos. Por isso, volta o reino de mandamento nas mãos de Deus, aleluia. Não se trata de nós, mas se trata dele, porque tudo depende dele e nós pertencemos a ele, aleluia. Ele que pegou o andamento da história da humanidade. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 9, versículo 30, em Lamentações capítulo 3, versículo 37, que quem dirá que alguma coisa aconteça se o Senhor não dirigir, se o Senhor não comandar, se o Senhor não dar ordem. A Bíblia diz: Deus é que dirige, é que conduz os passos dos homens. Mas infelizmente Laodiceia aleluia. E sobre o plano profético, a igreja de Laodiceia nos dá a mensagem para a igreja do nosso tempo. A igreja que viverá à volta do Senhor Jesus Cristo. Eu falo de nós, eu falo de mim, eu falo de você. Eu falo de coisa que nos corresponde. A igreja da última hora é a igreja de Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia nos dá a mensagem, aleluia. Amém. E me permitam agora apresentar as características da igreja de Laodiceia, ou melhor, as características da igreja do tempo do fim, aleluia. Aleluia. Primeira característica da igreja do tempo do fim, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, aleluia. Quer dizer que Jesus caracteriza a igreja de Laodiceia como uma igreja morna, uma igreja que não é frio, uma igreja que também não é quente. Laodiceia é uma igreja que é incapaz de se posicionar, aleluia. Eu quando falo da igreja, falo de cristão, falo de nós. Nós somos uma geração sem posição, amém. Não estamos totalmente no mundo, também não estamos totalmente na igreja. Nós vivemos num tempo de crise de identidade. Ninguém sabe se alguém é filho de Deus ou filho do diabo, aleluia. A igreja hoje é cheia de cristãos sem posição, que falam uma linguagem na igreja e falam outra linguagem fora, aleluia. Que tem uma atitude na presença de Deus e tem uma atitude fora da presença de Deus. A igreja do Senhor é cheia de hipócritas, homens como Naamã. A Bíblia me fala de Naamã.
Quando você olha para Naamã na Bíblia, fora ele é general, mas dentro tem lepra. Tem muitos cristãos como Naamã, fora nós vemos como generais, mas dentro, aleluia, tem lepra. A igreja está cheia de pessoas com duplicidade, está cheia de homens, cheia de duplicidade, homens cheios de hipocrisia. Mas o incrível que parece, estamos aí, enchemos a igreja, enchemos as igrejas. Todos os dias ouvimos a palavra, mas a palavra não nos faz mais nada. Todos os dias ouvimos, assim diz o Senhor, não nos faz mais nada, aleluia. Nos tornamos como um vaso furado. Coloca água no vaso furado, tudo se despeja, aleluia. Não tem espaço para a água conter. As igrejas estão cheias de pessoas que continuam a viver em adultério, mas vêm na igreja. Continuam a viver na prostituição, na injustiça, na mentira, mas vêm na igreja. Continuam a viver telefone cheio de pornografia, mas vêm na igreja, aleluia. A palavra não nos faz mais nada. Continua a vir na igreja, no telefone cheio de música, cheio de pérola, o Fali Pupa, o Erason, mas vem na igreja, dança música do mundo, dança música gospel, não se sabe qual é a posição dele na verdade, meu amado. Ouve, amado, não se esconde de Deus. A Bíblia diz: saiba, homem, que o teu pecado te atingirá. Não pensas que quando Deus não te fala nada é porque Deus não está te vendo. O silêncio de Deus não quer dizer a aprovação de Deus. Às vezes o silêncio de Deus é simplesmente a expressão do seu amor e a manifestação da sua paciência, porque Ele continua a crer que você vai mudar. Ele continua a crer que você pode voltar à razão. Ele continua a crer que você pode ouvir a palavra e ser tocado pela palavra. Amém. Laodiceia é uma igreja morna, nem quente nem frio. Temos a fé na casa de Deus e também temos a fé no mundanismo. Mas que tipo de filho de Deus somos nós? São cristãos que se pegam a toda cor que o meio lhes dá. Aleluia. Cristãos sem personalidade espiritual, sem caráter espiritual. Somos levados em todo tipo de evento. Aleluia. Estamos em todas as tendências do mundo. E quando os pregadores vêm para pregar, o pregador vem para nos alegrar. Aleluia. Cristãos como Eutico, que não estão nem dentro nem fora, mas estão na janela. A Bíblia diz que enquanto que Paulo pregava, o Eutico não estava dentro nem fora, mas estava na janela, olhando para fora, olhando para dentro, sem posição. Existem cristãos que estão na janela, não estão dentro nem estão fora, estão na janela, sem posição. E cuidado que um dia vai cair para fora. Aleluia. Em 1 de Reis, Elias disse: até quando estareis em dois lados? Se eterno é Deus, seguem eterno. Se Baal é Deus, seguem Baal. E o povo não lhe respondeu nada. Por quê? Porque o povo era culpado. Amém? Mas o que nós esquecemos, o que você esquece, é que a contagem da igreja na terra, o tempo da igreja na terra já não é mais progressiva. O tempo da igreja na terra é regressiva. Daqui a pouco a trombeta do arrebatamento vai tocar. E você pensa que continuando na tua hipocrisia, na tua injustiça, no teus pecados vai subir no arrebatamento. Os cristãos pensam que o arrebatamento qualquer um vai subir. Não, existem condições para se subir no arrebatamento. Se você não tem perfil para a subida, você fica porque não tem perfil da subida. Aleluia. A minha oração é que nós nos identifiquemos, é que nós conheçamos as nossas posições diante de Deus. Aleluia. Segunda característica, tem 30 minutos. Da igreja de Laodiceia, da igreja do tempo do fim. A igreja do tempo do fim é uma igreja arrogante, orgulhosa. Laodiceia crê que é alguma coisa, enquanto que não é nada. Crê que vê alguma coisa, enquanto que não vê nada. Aleluia. Ele pensa que é, mas não é. Pensamos que somos, mas não somos. Verso 17 diz: como dizes, rico sou, e eu estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nós pensamos que somos. Hoje todo mundo é cristão. Todo mundo é filho de Deus. Vai, sai na rua, depois do culto sai na rua. Pergunta: és filho de Deus? Sou. És filho de Deus? Sou. Laodiceia pensa que é rico, que está enriquecido, mas Laodiceia é pobre. Quer dizer que Laodiceia